A partir de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente na mão dos turcos otomanos, praticamente é tomada essa data como sendo o início da Idade Moderna. Então, final da Idade Média, início da Idade Moderna. É uma data que não é exatamente considerada, mas que é uma referência. Bem, a Idade Moderna, ela começa com uma característica muito interessante, que é o que ficou sendo chamado de Renascimento ou Renascença. O que é isso? Bom, o Renascimento foi uma redescoberta da cultura grega e romana antiga, que estava lá escondida nas bibliotecas de Roma mesmo, e principalmente do Oriente, né? Porque ali foi o berço da cultura greco-romana bizantina. E com as cruzadas que nós tivemos, que muita gente foi do Ocidente para o Oriente para libertar o Santo Sepulcro, que estava sendo destruído pelos muçulmanos, né? Quando esse povo todo das cruzadas voltou para a Europa, eles trouxeram muitas influências. E também com a queda de Constantinopla na mão dos turcos, muitos sábios, muitos eruditos do Império Bizantino vieram também para o Ocidente, vieram para a Itália, então trouxeram uma influência que ficou sendo chamada de humanismo muito forte para a Europa Ocidental, principalmente na Itália, o chamado Renascimento, a redescoberta dessa cultura. Bom, o que isso teve de negativo para a vida da igreja? Que enfraqueceu a espiritualidade. Esse humanismo praticamente colocou Deus na sombra e colocou o homem no lugar de Deus. Então, é a época das grandes artes, dos grandes pintores, dos grandes artistas, não é? É a época do naturalismo, onde a natureza passou assim meio que endeusada e tendo em vista o enfraquecimento da igreja com o passado, do século anterior e com essa influência toda vinda do Oriente, aconteceu esse renascimento, que foi uma época em que nós tivemos aí muitos artistas como Michelangelo, né, Borromini, Bernini, Rafael e etc., que fizeram coisas maravilhosas, mas que enfraqueceu a igreja. Enfraqueceu porque os papas do período do Renascimento, desde Gregório, Nicolau V, até Alexandre VI, Pio II e etc., Leão X, foram papas que concederam, se permitiram muita pompa, muito luxo no Vaticano, inclusive desregramentos morais, por causa desse espírito de humanismo que o Renascimento trouxe para dentro da Europa e que contaminou toda a sociedade, inclusive contaminou o clero e contaminou até os papas. Então foi um período também difícil para a igreja, porque nós tivemos aí papas e cardeais que viviam numa situação de muito luxo, não podemos negar isso, mas que depois a igreja vai vencer. Depois que houve a reforma da igreja, depois da reforma de Lutero, né, a igreja conseguiu ir vencendo isso também aos poucos. E a gente vai percebendo que na história da igreja muitos erros houve por parte dos filhos da igreja. E aí a gente percebe que quem conduz a igreja é o próprio Espírito Santo. Porque mesmo através dessa fraqueza dos homens, dos pecados dos filhos da igreja, a igreja continua seu caminho, o caminho de salvação da humanidade.